Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Vou ler do 8 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová. E tu ficaste sendo minha. Então eu te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos e um colar à volta do teu pescoço. E pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas e uma coroa de glória na tua cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda e bordadura. Nutriste da flor da farinha e de mel, e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres sua. Tomaste das tuas vestes e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas, e tomaste as tuas vestes bordadas, e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, e o meu pão que te dei, e a flor da farinha, e o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, tomaste a teus filhos, tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos, e os entregastes a elas, para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações, nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua, e descoberta, e manchada do teu sangue. Avance um pouquinho a palavra de Deus, querido, para Oséias, capítulo 2. Oséias capítulo 2, do versículo 13 em diante. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao seu coração. E lhe darei as vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Aleluia. Volte um pouquinho para Cantares, um texto básico que nós usamos bastante esse mês de setembro. Cantares 2, do 10 até o 13. Cantares 2, do 10 ao 13, diz assim: O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno,
a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Comunidade Filadélfia, nós estamos vivendo num tempo onde o ser humano, as pessoas, elas têm dado nome de amor a muitas coisas que não correspondem à grandeza do que realmente o amor ele expressa e ele é. Nós chamamos de amor, hoje em dia, os nossos apetites, nós chamamos de amor os nossos desejos, nós damos como nome de amor ao nosso egoísmo, mas ao voltarmos para a presença do nosso Deus, ao voltarmos para as Escrituras, elas revelam que o verdadeiro amor, ele envolve uma entrega sacrificial, e o verdadeiro amor, ele envolve uma submissão devota a este amor que é oferecido. Nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vemos a figura do casamento, a figura da noiva. É tão interessante que você observa o amor envolvido, e num simples casamento, ou numa simples cerimônia de casamento, é possível notar traços da graça comum fluindo em toda a cerimônia, e da graça abundante ou graça preciosa, quando você vê ali no altar, o noivo, às vezes nervoso, às vezes com seu coração apertado, tremendo, digamos assim, sofrendo na frente do altar, ante a chegada da noiva. Ele espera aquela noiva, ele anseia por aquela noiva, ele anseia, ele aguarda quando aquelas portas irão se abrir, e ele verá a sua noiva caminhando para o altar, e isso é um símbolo de um noivo que sofre ante a espera da noiva amada. Mas também durante a cerimônia nós teremos o símbolo perfeito de uma noiva que, ante a abertura dos portões, ela entra e ela é conduzida numa devoção, uma submissão, a entrega, uma correspondência a esse amor que foi ofertado a ela. Então ela entra e ela é conduzida até o altar, e ela é entregue ao seu noivo, numa figura perfeita da igreja que está sendo conduzida pelo Espírito Santo até a presença de Cristo Jesus. Aleluias! Quando nós vemos este texto, aqui narra a história de uma noiva e do seu amado. Nós sabemos, Efésios nos aponta isso, que Deus Pai desejava para si uma família, que Deus Filho desejava para si uma noiva, e o Espírito Santo de Deus desejava uma habitação nos corações. Então este amor perfeito entre a Trindade, este amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aprove o coração de Deus amar um povo, amar uma família e compartilhar com este povo e com esta família o seu amor perfeito. Aleluias! O que eu estou dizendo aqui é que na eternidade, Deus, ele decide partilhar do amor que era perfeito entre a Trindade. E é lindo observarmos que o amor amou um povo, o amor amou uma família, e agora, o povo escolhido, a noiva escolhida, diante deste texto de Ezequiel 16, é uma pessoa que ao nascer, queridos, ela foi jogada ao campo. Esta noiva que atraiu o olhar deste noivo, era uma pessoa que desde o seu nascimento foi rejeitada. Quando esta noiva nasceu, a atiraram no campo ainda suja de sangue, o sangue do seu nascimento. Quando esta noiva nasceu, ela estava lançada fora, excluída, ela estava abandonada no meio de um campo, para morrer, para ser devorada pelas feras. Aquela noiva estava abandonada, aquela noiva estava excluída, aquela noiva estava destinada para uma morte certeira. Então agora, este pai, nesta figura, porque em todo o texto você vai encontrar a figura da Trindade agindo, ora o Pai, ora o noivo, ora o Espírito Santo de Deus. Este pai passou por aquele campo,
E os pensamentos do Pai, queridos, foram pensamentos de vida, pensamentos de paz. E esta noiva, ela foi lavada, esta noiva foi adornada, esta noiva foi cuidada, a nudez daquela noiva foi coberta, a vergonha daquela noiva foi retirada, e o noivo dedicou-lhe o seu amor, que era inexplicável, que era inescrutável, porque, queridos, ao olhar para esta noiva escolhida, não havia nada na noiva que merecesse o amor do noivo. Ela estava abandonada, ela estava atirada para morrer num campo, suja ainda do momento do seu nascimento. E eu acho lindo, porque a palavra de Deus aqui, a partir do momento onde nós lemos no versículo 8, ela diz: era tempo dos amores, era o tempo dos amores. E a bondade e o amor de Deus, queridos, no tempo dos amores, enviaram Cristo Jesus para nos redimir, enviaram Cristo Jesus para nos salvar, enviou o Espírito Santo para nos santificar, e o Senhor Jesus nos cobriu como noiva, uma noiva que não merecia, uma noiva que desde criança estava destinada à morte, uma noiva que já ainda pequena estava dada como perdida, agora ela é escolhida. O pai olhou e viu valor naquela noiva, e o filho decidiu em seu coração amar inexplicavelmente aquela noiva. Aleluias! Era tempo dos amores, e o noivo cobre a noiva com a proteção. O cobrir do manto, na palavra de Deus, ele tem um símbolo muito bonito, porque aqui está apontando que Jesus agora, ele se responsabiliza pela igreja, que Jesus agora, ele assume este compromisso de vir a essa terra, de morrer por pecadores, pessoas que não mereciam, pessoas que estavam destinadas à morte, e agora ele com seu manto protege esta noiva, e ele cobre essa noiva em proteção. E Deus tomou esse povo sob os seus cuidados, queridos, como uma águia leva sob as suas asas os seus filhotes. Deus cuidou, Deus zelou. E nós vamos observando a palavra de Deus, e essa noiva prosperou, essa noiva cresceu. É óbvio que aqui a explanação do texto está falando do povo de Israel, está falando de Jerusalém, está falando do povo judeu. E essa noiva prosperou, e o cabelo de Jerusalém cresceu, e ele ficou numeroso. E nós vamos perceber que esta Jerusalém, este povo de Deus, esta noiva do Cordeiro, foi adornada com dons e talentos. Ela prosperou, ela tinha recursos, ela tinha agora dons. Na cabeça da noiva foi colocada a coroa da palavra de Deus, a lei do Senhor, como um diadema, como uma coroa, veio sobre a cabeça desta noiva, e agora ela se tornou uma rainha, reinando em vida. E ela estava reinando em vida. Mas, queridos, quando esta noiva se engrandeceu em número, em riqueza, em prosperidade, em beleza de vestes, quando esta noiva estava agora cuidada, ela se esqueceu da mocidade dela, quando ela ainda não era nada, quando ela ainda era pequena, quando ela ainda estava perdida e destinada às feras e à boca de Satanás. E agora esta noiva se esquece do seu passado, e ela começa com o seu coração a se orgulhar, e em vez de comprometer-se com o seu noivo, esta noiva passou a desejar no seu coração um amante. Ela passa a desejar no seu coração um amante. E todo o texto de Ezequiel está tratando de uma noiva que abandonou a aliança, de uma noiva que abandonou o pacto do noivado, de uma noiva que abraçou o seio de um estranho, de uma forma atrevida e desavergonhada. E, queridos, nós começamos a entender que esta noiva se trata de nós, essa noiva se trata de eu e você, nesta posição. Quando o Senhor Jesus, Ele destinou, Ele outorgou, Ele ofereceu esta graça graciosa e abundante a nós, e nós em nosso coração começamos a desejar os amantes desse mundo, de uma maneira atrevida, de uma maneira desavergonhada, e a nossa mente, que antes ela era um jardim, agora ela passa a ser uma fortaleza de prisões, dominada pelos sentimentos, dominada pelos instintos. E agora esta mente se torna estéril, essa mente se torna árida, e no lugar do jardim começam a ser construídas fortalezas de alma, fortalezas dos vícios, fortalezas dos sentimentos errados.
fortalezas dos desejos, dos apetites e das outras coisas que o nosso coração enganoso, ele começa a arquitetar. E esta noiva, nos seus sentidos, os sentidos dessa noiva passam a governar a sua mente, de modo que a sua mente agora se torna uma prisão. Ah, queridos, e todo o texto ele traz dor ao nosso coração, porque isso não bastou para aquela noiva, isso não bastou para mim e você. Além de nós destruirmos todo o trabalho do Espírito Santo na nossa mente e construirmos dentro do nosso intelecto, lá daquele lugar elevado onde Deus costuma visitar o homem, lá no íntimo da sua alma, onde a divisão da alma ali e do espírito, onde o Senhor Deus ele entra, lugares onde ninguém mais pode entrar. Agora nós destruímos tudo por causa dos nossos pecados, mas isso não é suficiente, porque nós agora vamos atrás dos nossos amantes, com as joias que nós ganhamos do Espírito Santo, com aqueles pendentes, aqueles adornos que o amado nos deu, e nós derretemos tudo isso. Fazemos bezerros de ouro e nos prostramos diante dos bezerros de ouro que nós construímos com a nossa mão, usando aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de nós. Nós passamos a servir os nossos amantes com os nossos talentos, nós passamos a servir o pecado com os nossos dons, nós passamos a correr atrás dos prazeres dessa vida, usando toda a vitalidade, usando as batidas do coração que o Senhor Deus nos ofereceu de graça, usando a respiração que Ele nos concedeu e o fôlego de vida, a qual Ele nos deu para que nós viéssemos a nos comprometer com Ele em adoração. E dia após dia, ainda que você ache que não tenha dom ou talento algum, você é próspero porque você respira, você é próspera porque você acordou com vida. E quantos de nós, no dia da nossa rebeldia, usamos o nosso fôlego, usamos a nossa vitalidade, queimamos os nossos melhores dias com amantes por aí, desprezando todas as maravilhas que o Senhor Jesus, o nosso noivo, Ele fez na nossa vida. Esta noiva, ela era uma rainha, ela foi levantada como uma luz entre as nações, ela foi colocada como um farol no meio das nações para guiá-las, mas em vez dela acender a sua luz, e ela dar uma resposta de Deus à geração que está sedenta, enquanto a geração está sedenta, buscando referências, enquanto a geração está cativa, correndo aqui e acolá, buscando o Salvador, precisando encontrar esta porta que dá acesso ao Pai, a noiva apagou dentro do seu coração esta chama, e se aliou aos seus vizinhos, e se aliou a esta geração, aderindo aos seus costumes. E agora ela não era mais uma referência, uma resposta de Deus, mas ela começou a abraçar os costumes dos seus vizinhos e trazer para dentro. Ela começou a abraçar as práticas dos seus vizinhos e trazer para dentro. Ela começa a abraçar os pecados ali das nações rebeldes ao seu redor, e ela começa a praticar, ela começa a sacrificar os seus bebês nos altares dos ídolos. Queridos, entenda o nível da prostituição que chegou a esta noiva. E nesta noite, queridos, é uma noite de conserto, é uma noite de reconciliação, porque este culto, o pilar doutrinário dele é a reconciliação que nós temos com Cristo Jesus, mediante o seu sangue. Aqui, esta noiva, ela pega os bebês da família, os filhos da aliança, e ela oferece diante dos deuses desse mundo. E ela pega esses bebês e ela mata nos altares de Moloque, nos altares de Baal. E essa noiva não se importa em sacrificar os seus familiares em nome daquilo que ela chama amor. Queridos, quantos de nós fazemos isso? Quantas das vezes nós pegamos os filhos que Deus nos deu, a família que o Pai nos deu, e como maridos, sangramos a nossa esposa, sangramos os nossos filhos, queimamos os nossos filhos e a nossa esposa, as esposas aos seus maridos nos altares dos ídolos aí fora, em nome daquilo que nós chamamos um ideal de amor. É comum nós vermos pessoas abandonando filhos para correr atrás de prazeres desse mundo. É comum nos dias de hoje nós vermos pais abandonando as mães e os seus filhos para correr atrás de um ideal que ele chama de amor, mas que não é amor. E essa noiva agora, ela não se importa de sacrificar os seus familiares, talvez em nome do trabalho, talvez em nome da carreira, talvez em nome de uma prostituição, de um adultério, talvez em nome dos prazeres passageiros dessa vida. Ela está sangrando a sua família nos altares dos ídolos dessa terra.
E queridos, embora essa seja uma referência ao povo judeu, nós podemos aplicar nesta noite a nós como povo, a noiva do Cordeiro. As nossas mentes, elas são jardins para encontros com o nosso amado. Glorifica o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Mas nós temos devastado a beleza desse jardim em nome dos prazeres desse mundo. Quantas das vezes nós nos comportamos como esta noiva manchada e corremos atrás das coisas dessa terra, devastamos a beleza da graça em nome dos prazeres, nos entregando aos amantes, servindo a Satanás com os nossos recursos, servindo a Satanás com os talentos que Deus nos presenteou, servindo ao inimigo com as coisas que Deus tem nos dado, assim, de boa vontade. Queridos, quantas das vezes você que foi levantado nessa terra como referência, você que foi levantado, porque o Senhor Jesus diz que você é luz desta terra, o Senhor Jesus diz que você é sal para salgar, e você agora sendo esta luz, que não pode ser escondida uma vez que Jesus te acendeu, e você sendo posta na altura, apagou a chama do Espírito Santo de Deus e entrou em terrível escuridão. Aqueles que foram destinados a salgar agora a humanidade se tornam amantes das coisas desse mundo, se tornam parceiros das coisas desse mundo. Nós que somos levantados nessa terra como referência, muitas das vezes nos unimos aos escarnecedores, sangrando novamente o coração de Cristo. Esta noiva, versículo após versículo, ela se esquece da aliança. Ela se esquece da aliança. E esta noiva é a figura de cada um de nós, porque cada um de nós ao longo da nossa jornada saímos, abandonamos Jesus, e enquanto Ele olhava, porque Ele tudo vê, sendo onisciente, onipresente e onipotente, na presença do Cristo, e diante do seu amor, e diante da sua presença que enche a essa terra, no inferno punindo os pecadores, na terra manifestando a sua graça, e nos céus glorioso na sua plenitude, queridos, diante desta presença que enche todo o universo, nós deitamos com os nossos amantes e nos prostituímos na frente do Cordeiro que tudo vê. Observe, muitos de nós podemos pensar que a frase seguinte aqui, desta pregação, é que Deus olharia para nós como uma noiva manchada e diria: eu a abandonarei, eu vou abandonar esta noiva, eu ofertei o meu amor, eu tirei ela lá das garras de Satanás quando ela estava destinada à morte, eu trouxe ela do império do mal para o reino da luz, mas agora ela se voltou contra mim. Mas você olha para Oséias, e o versículo de repente ele salta da palavra de Deus, e ele vem a nós revelando que agora Deus, cumprindo a dispensação da lei, Ele vem de uma maneira graciosa ao seu povo, até o seu povo, e enquanto a noiva aguardava, enquanto nós aqui, os espectadores da noiva, aliás, nós aguardávamos que o Senhor Deus iria dizer: eu vou abandonar esta noiva, eu vou lançá-la para ser apedrejada por causa dos seus adultérios. Agora o noivo se apresenta e ele diz ali em Oséias: portanto, vírgula, eu a atrairei. Aleluia, glorifica o Senhor por isso. Aleluia, glória a Deus. E mais uma vez, não é achado merecimento na noiva. O plano do noivo aqui é engrandecer a graça concedida. O plano deste noivo é oferecer graça na cruz do Calvário. E agora, cumprindo toda a lei, Cristo ele sobe à cruz do Calvário. E ele leva sobre si a vergonha, e ele leva sobre si as nossas dores, e ele leva as nossas maldições, e lá na cruz ele se faz maldito em nosso lugar. E a palavra de Deus ela prossegue dizendo: os desejos do coração do noivo ele a levará ao deserto, e lá no deserto ele falará ao coração desta noiva, ele a amará profundamente, ele vai limpá-la da sua sujeira, ele vai levá-la para a solidão e ao distanciamento, onde ela vai ouvir somente a voz do noivo. Porque, queridos, lá no meio do deserto, ela vai ter ouvidos somente para as palavras do seu amado. Ela será retirada do meio do turbilhão e das multidões desse mundo e do barulho
que Satanás ele faz nesse presente século, deixando as mentes entorpecidas, e agora esta noiva, ela será levada para o deserto num lugar de silêncio, no ermo, num lugar de contemplação, num lugar de solidão, num lugar de distanciamento do pecado, e ali ela passará tempo com o seu amado. Aleluias. Imagina você que o noivo, ele prepara um encontro romântico no meio do deserto. Imagine você que o noivo, ele leva a noiva para o deserto, para ter tempo ali e falar ao seu coração. Oséias diz que através da palavra e do Espírito, o noivo inclinará o coração da noiva a voltar para ele. E isso tem toda uma conexão com as palavras de Jesus e as palavras do Novo Testamento, porque não é por força e nem por violência, mas o Espírito Santo de Deus, e a palavra, ela transforma. E agora, este noivo começa a chamar, e ele vai atraindo esta noiva para o deserto, e ele leva esta noiva para o deserto, e ele começa a falar ao seu coração, e esta palavra vai saltando, esta palavra vai fluindo, e no meio do deserto, esta noiva encontra um rio, uma fonte que flui, e que sacia a sede dela, e que produz contentamento, de modo que ela não vai ficar mais insaciável, buscando e correndo atrás dos seus amantes, correndo aqui e acolá, na busca de satisfazer a sua alma em coisas fúteis, infinitudes, coisas, particularidades, coisas que são perecíveis nessa terra. Mas essa noiva agora, ela vai contemplar apenas o rosto do seu amado, e ela vai se deleitar na sua presença, e ela vai ser transformada pela sua palavra, e ela vai inclinar novamente o seu coração a ele, e ela vai inclinar novamente o seu coração a ele. Existe um versículo aqui que diz: o vale de Acor, ele será dado a esta noiva. Existe um segredo aqui, porque o vale de Acor foi o local onde Acã foi apedrejado. E nesse vale, eles levaram o pecaminoso Acã para dentro desse vale e o mataram a pedradas ali. Você conhece bem a história, está ali narrada em Josué. Aquele homem, ele pecou contra o Senhor, e por causa dele toda a família padeceu, toda a família da fé, ela sofreu as consequências. Então aquele homem foi levado para o vale, e ali ele foi apedrejado. Mas, queridos, observando a palavra de Deus mais à frente, no futuro esse vale se torna um grande vinhedo, um dos melhores vinhedos ali de Israel. E agora o noivo está chamando a noiva e dizendo: olha, ouça o meu espírito, eu te amo, a lei não foi suficiente, mas agora eu te presenteio com a graça, e eu chego até você, eu purifico os teus pecados, eu levo a vergonha, porque esse texto aqui, essa narrativa, ela é similar, ela é muito parecida com a parábola do filho pródigo, onde um pai é envergonhado diante do vilarejo, e ele permanece ali no seu lugar, até que o deserto e a escassez atraia novamente aquele filho para o seu lugar. E agora este noivo, ele leva esta noiva para o local da escassez, da solidão, do distanciamento, onde os ouvidos dela serão agora distanciados dos prazeres, das distrações desse mundo, para ela ouvir somente a voz do Senhor Jesus. E ali, se a noiva, queridos, apedrejar o seu Acã no vale, subjugando o inimigo que está dentro dela, isso será para ela o início de uma nova jornada, isso será para ela o início de uma transformação, de um vale num poderoso vinhedo, num vinhedo que produz alegria, num vinhedo que produz contentamento. Ah, queridos, o deserto, ele é um convite ao arrependimento. Muitos de nós entramos em alguns desertos, sim. Outros de nós procuramos nos colocar dentro dos desertos por causa das nossas más escolhas, mas todo deserto é um convite ao arrependimento. Assim como a escassez levou o pródigo a apurar os seus ouvidos e voltar para casa, o deserto muitas das vezes está nos chamando a atentarmos, a ouvirmos a voz do noivo, a colocarmos atenção na sua palavra e no trabalho que o Espírito Santo de Deus está fazendo nas nossas vidas. Aleluias! Glorifique ao Senhor Jesus. Observe
o retorno dessa noiva, aqui agora purificada, quando ela vai para o deserto, ela volta de lá, para esse povo aqui, uma clara referência, que o Senhor levaria o seu povo para o cativeiro da Babilônia, e depois os trariam novamente. E para nós, com as aplicações para o nosso tempo, enquanto igreja triunfante, mas aqui, quando esta noiva, ela retorna, de um tempo de rigor, de um tempo preso nas frieza das fortalezas da sua mente, de um tempo de pecado, de um tempo de escassez, de um tempo que ela passou longe da mesa de Deus, esse momento em que a noiva, ela volta do deserto, e ela volta purificada, é um tempo que ele é marcado por cântico, porque Oséias está falando que essa noiva voltará cantando, é a primeira coisa que se nota. Eis que a noiva, ela agora escolhe abandonar o seu noivo e pecar e fazer toda sorte de escolhas erradas, e ela agora é atraída pelo amor do noivo e vai ao deserto. Mas a grande virada, o marco da viração deste ciclo para esta noiva é que ela volta do deserto com um novo cântico na sua boca, após a reconciliação, após a restituição, e após novamente estabelecer um relacionamento com o noivo em maturidade. Queridos, preste bastante atenção nisso. O Senhor Jesus não veio a essa terra simplesmente fazer um concerto da bagunça que nós aprontamos. O Senhor Jesus não veio simplesmente estabelecer um novo pacto, mas esse pacto transformaria a condição da noiva. Esse pacto, essa nova aliança transforma a tua vida. Esse pacto, essa nova aliança, esse sangue, ele tem poder para transformar a tua vida, para transformar a tua condição, para transformar a tua família, para perdoar os teus pecados, para apagar o teu passado, para te dar uma nova história, para abrir a tua boca onde antes estava saindo nomes de ídolos, cânticos a Baal, e agora colocar um cântico de vitória, um cântico novo, um cântico direcionado ao coração do noivo. E esse pacto se transforma aqui agora em algo singular, porque este sangue passa sobre a noiva, ele transforma a natureza, e ele transforma a natureza da noiva. Ela não é simplesmente mais chamada Jerusalém, ela é chamada agora noiva do Cordeiro, noiva do Cordeiro, queridos, porque o Cristo, ele promete aqui se casar com esta noiva. A obra da cruz, ela não somente reata a união quebrada pelo pecado, mas ela transforma a nossa natureza, ela muda o nosso ser, ela transforma o ser humano num amigo de Deus, ela nos leva para um relacionamento profundo. Lá no versículo 20 está explícito isso, dizendo: e você conhecerá o Senhor. Conhecer é somente para amigos íntimos, conhecer é somente para aquela pessoa que tem intimidade profunda com o amado, com a amada. E aqui, esta noiva, ela voltará diferente. Esse é o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o trabalho do Espírito Santo na igreja de Cristo Jesus nesses tempos. O Senhor Jesus não veio simplesmente salvar você. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro do seu coração, porque o Espírito Santo de Deus, ele deseja um templo para habitar, e esse templo é o seu coração. E ele deseja santificar a sua vida e tornar a sua vida semelhante à vida de Cristo, e expressar através de você a natureza do Cristo por onde quer que você venha passar, de modo que você fale como Jesus, se comporte como Jesus, ande como Jesus, se relacione como Jesus e implante o reino dele por onde quer que você passar. E queridos, embora Ezequiel 16 esteja tratando do povo judeu, nós entendemos que noiva, ela é um dos 7 símbolos do relacionamento de Cristo com a sua igreja, o seu povo. Você vai encontrar vários símbolos, o Senhor falando de corpo e a cabeça, o Senhor falando de uma pedra angular e um edifício de Deus, e a noiva, ela é um desses símbolos do relacionamento do Cristo com a igreja, o seu povo. E esta noiva, ela é formada pelos salvos, que foram salvos pela fé na graça de Cristo Jesus, aqueles que lançaram a sua fé em Cristo Jesus e na sua obra, e receberam essa graça, e receberam esse perdão. E esta igreja, esta noiva,
ela é também formada por aqueles santos que já estão na presença do Senhor Jesus, que já morreram e que já estão dormindo no Senhor. Mas ela é também formada pelos vivos, a igreja chamada de igreja triunfante, aqueles que subirão no dia do arrebatamento, recebendo um corpo glorificado. Aleluias. E queridos, Apocalipse 19, ele diz que essa igreja se casará com o seu noivo num banquete que é chamado as bodas do Cordeiro. Um evento que vai acontecer um pouco antes do Senhor Deus ele descer a essa terra para derrotar os seus inimigos, numa grande batalha. E o Senhor Jesus, quando estava falando a respeito dos eventos do tempo do fim, ele previu este grande banquete do casamento, lá na parábola das 10 virgens. E ele fala a respeito do momento em que Cristo receberia a igreja, a sua noiva, sendo trazida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amigo do noivo que está no nosso meio hoje. E é Ele quem coloca o óleo sobre a sua cabeça. É Ele quem tem te perfumado. É Ele quem tem te embelezado. É o Espírito Santo que tem te adornado, a semelhança daquele pendente que Eliezer colocou nos braços ali de Rebeca, quando a estava conduzindo para o noivo Isaque. Este Espírito Santo é que está embelezando e adornando a noiva, está enriquecendo as vestes da noiva nessa terra. O dia e a hora ninguém sabe, Mateus 24, nós não sabemos o dia que Jesus irá voltar. O que nós sabemos pelos sinais é que este dia está muito perto, Filadélfia. Está muito perto o dia em que você verá o rosto do teu amado. Está muito perto o dia em que os portões celestiais se abrirão e você vai encontrar a face do teu Deus, e você o verá face a face. E queridos, dos nossos olhos serão enxugados todas as lágrimas, e lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá enfermidade, porque as primeiras coisas já se passaram. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E olhando para a parábola das virgens, nós percebemos que todas elas dormiram, mas quando ouviu-se a voz, está chegando o noivo, aquelas virgens, ao perceber os sinais ao seu redor de que o noivo estava se aproximando, elas procuraram azeite. 5 delas tinham azeite de reserva, 5 delas foram tolas e não tinham azeite nas suas vasilhas. E isso está falando para nós nesta noite de domingo, encerrando este último culto do setembro, da necessidade de nós estarmos sempre prontos, da necessidade de nós estarmos com azeite nas nossas lâmpadas, fazendo do nosso coração a habitação do Espírito Santo de Deus. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo de Deus, você precisa ter azeite de reserva. Você precisa cultivar isso e fazer da sua mente um jardim para encontros poderosos e transformadores com o Espírito Santo de Deus. Este texto nos leva para a necessidade de nós vivermos aqui como uma virgem prometida ao seu futuro esposo, assim como Paulo disse ali em 2 Coríntios 11, uma virgem que é separada, uma virgem que não sai correndo por aí atrás dos seus amantes, uma virgem que não troca o coração e a presença de Jesus Cristo por qualquer coisinha dessa terra, uma virgem que não vai se deitando com seus amantes e se esquecendo do seu Cristo, aquele que a encontrou lá no monturo, lá no lamaçal do pecado, lá no campo, quando ela ainda estava suja do sangue do seu nascimento, jogada fora, perdida neste mundo de pecado. Ah, queridos, Jesus buscou você com amor, Jesus está te santificando, você é livre do pecado, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está na terra, a bondade do Senhor Deus está na terra, e é o Espírito Santo que está adornando a tua vida, te preparando para as bodas do Cordeiro, te preparando para o grande dia deste casamento. Olha, se você não deseja isso, eu quero que você comece a criar esta expectativa no seu coração. Eu quero que você comece a elevar no seu coração essa expectativa por este encontro, por esse momento em que nós veremos a face do nosso querido, do nosso amado, o desejado, Cristo Jesus. Aleluias. Olha, Mateus 24, Malaquias 3 e 4, Apocalipse 12, Joel 2, ele vai falando a respeito do tempo do fim, e ele vai falando que nos últimos tempos
haveria sobre a terra um grande avivamento. Lá em Apocalipse existe um livro selado, a qual João ele tenta acessar, e ali é negado a João, e ele não pode conhecer os segredos que estão selados naquele rolo. E agora, aquele porta-voz de Deus, ele fala para João: esse rolo, esses mistérios estão selados para o tempo do fim, estão guardados para uma companhia profética que se levantará nos últimos tempos. Profetas, mestres, intercessores, servos de Deus, homens e mulheres apaixonados por Jesus, homens e mulheres que teriam a sua vida dedicadas ao Senhor Jesus em santidade, em amor por esta presença, anseio por essa presença, desejo por esse noivo, com o coração disposto a queimar até o fim na presença do Senhor Jesus. E Cantares, capítulo 2, ele fala desta primavera de Deus que chegaria sobre o mundo, com uma chuva, a última chuva, a chuva que produz maturidade, porque a chuva serôdia, ela vem ali no comecinho da primavera, entre os momentos em que a primavera está se desenrolando lá em Israel, e ela produz a maturidade nos frutos que já brotaram, e ela produz o estímulo para que as flores, elas venham então a aparecer, gerando também novos frutos, e a colheita, a abundância de colheita, a abundância do trigo, a abundância de pão. Por quê? Porque a chuva serôdia, ela rega a terra, ela produz maturidade, ela produz relacionamento, e ela produz crescimento, e ela produz relacionamentos relevantes com Cristo Jesus. Aleluias. Nós sabemos também que nesta mesma época, no tempo do fim, haverá um tempo de perseguição, haverá um tempo de martírio. O sangue dos mártires banharão essa terra, o sangue dos mártires banharão esta terra, o engano será aumentado, o engodo, a sutileza, na tentativa de desestabilizar a movimentação da igreja, o avanço da igreja, o reino de Deus que está sendo implantado nessa terra. Mas queridos, esse também será o tempo do maior avivamento sobre essa terra. Esse será o tempo de um levantamento de um povo realmente disposto a viver coisas extraordinárias. Aleluia. O avanço do reino, a maior colheita de almas está reservada para esse tempo. Eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso e eu quero que você seja estimulado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o meu desejo, mediante a exposição da palavra, a crer e a viver isso, a viver o teu propósito nessa terra, porque esse é o momento, essa é a hora. A nossa vida está passando e se escoando no vão dos nossos dedos, e esse é o momento de viver o avivamento. O interesse do Espírito Santo de Deus é que você tenha uma vida espiritual vibrante nessa terra, que você não passe por aqui com uma vida medíocre, uma vida aquém daquela que o Senhor Deus, Ele deseja para a sua vida, para que você venha viver aqui na terra. Mas Isaías, como nós vamos vencer? Apocalipse 12, ele revela: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e eles venceram pelo testemunho, pela palavra do testemunho, e frente à morte, eles não amaram a sua própria vida. Nós venceremos pelo sangue de Jesus que está conosco, Filadélfia. Tire do seu coração todo o medo, e avance com ousadia, como igreja que é chamada pelo Cristo, que é vista pelo Cristo, e que é inclusive reconhecida por espíritos dessa terra, como uma igreja triunfante. Você é a igreja triunfante desse tempo. Você é a noiva do Cordeiro. Você é o Filho de Deus. E você vencerá nessa terra por esta adoção, esta filiação, esta restituição que nós temos à mesa de Deus, e pelo testemunho da palavra de Deus na nossa vida. Sem esta palavra nós não venceremos. Se nós não formos fiéis a esta palavra, nós não iremos adiante, nós não avançaremos. E queridos, nós precisamos estar dispostos a queimar até o fim. Nós precisamos estar dispostos como uma noiva a ansiar pela presença do noivo. Nós precisamos estar dispostos a, se preciso for, renunciar à nossa própria vida frente àquilo que coloca diante de nós situações de morte. Eu tenho visto nesses últimos tempos sobre o Brasil uma igreja medrosa, uma igreja apática, uma igreja muitas das vezes acomodada, uma igreja que se acostumou ao frescor do ar-condicionado, à beleza dos telões,
a erudição dos púlpitos e a beleza da musicalidade. Queridos, durante a nossa semana, quando as maiores batalhas se desenrolam, e a maior batalha do fim dos tempos será pelo jardim da tua mente, nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida pela causa de Jesus. Nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida pelo irmão que está do nosso lado. Nós precisamos estar dispostos a renovar em nosso coração este sentimento de entregar, se preciso for, até a nossa própria vida, pela causa do reino de Deus. Aleluias. Aleluias. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva se foi, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam os seus perfumes, os seus aromas. Levanta-te, o noivo insiste de novo. A noiva parece meio titubeante, a noiva parece meio indecisa, a noiva parece meio apática ante ao convite do Cristo a entrar nesse caminho, a entrar nesse estado de jardim. E ele diz: levanta, amiga minha, formosa minha, porque é assim que Jesus te vê, formosa, adornada, lavada, remida. Qualquer outra imagem que passa na sua cabeça é Satanás que tem colocado, dizendo que você é insuficiente, dizendo que você não é nada, dizendo que você não pode se assentar na mesa de Deus porque você não é filho, dizendo que você não é ninguém, que você não é capaz. Queridos, Deus olha para você com a ótica daquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, o seu sangue correndo sobre os olhos de Deus, enxergando você como purificado, santificado, reconciliado, perdoado, justificado, redimido na presença do sangue do Cordeiro. Aleluia! Todo o tempo do pecado, todo o tempo da frieza, todo o tempo da escassez já se foi. O tempo de cantar chegou. É tempo de frutificar. É tempo de dar frutos na presença do Senhor. Às vezes você fala assim: mas o fruto que brotou em mim, ele é tão tímido, ele é imaturo. Esta chuva que está sendo derramada sobre nós, sobre a nação brasileira, sobre a igreja de Cristo Jesus espalhada pelo mundo afora, pelos mártires que já estão sendo perseguidos, nos países perseguidos, esta chuva ela tem provocado em muitos corações um sentimento de urgência, em amadurecer, em se relacionar profundamente com Cristo, em querer mais e mais, em frutificar. Em nossos dias, queridos, nós viveremos o maior avivamento de todos os tempos.